Tá no Quando sangue, eu né? nasci, o meu pai já tinha 40, 41 anos, ele sempre foi profissional dessa área, desde que eu me conheço por gente, e eu adorava acompanhar meu pai, né? Então, desde criança, ele me levava para acompanhar os programas de rádio, porque ele fazia muita programação de rádio, na época que ele trabalhava com o Silvio, embora ele nunca deixasse de priorizar o Silvio. Mas ele sempre gostou, o rádio sempre foi a paixão do meu Ele pai. tinha aquele part-time nas Era o programações de part-time, era. rádio, entendi. Inclusive o Silvio era um anunciante dele frequente, com o Baú, com a Telecena. Ele só não fazia rádio em São Paulo porque não dava tempo, ele não podia conciliar. E as rádios de São Paulo tinham uma programação mais rigorosa, com horário e tal. Então ele fazia no ABC, na Baixada, a Rádio ABC, foi onde eu comecei profissionalmente na minha carteira também. Aliás, eu tenho o prazer de falar porque é uma gratidão eterna, imensa. Ali eu aprendi a fazer quase tudo na minha vida. Desde parte técnica, sonoplastia, na época de fita de rolo, DAT, cassete, MD, e assim, Nossa, de MD. forma genuína no rádio. Eu, graças a Deus, tive pessoas também que me conduziram a isso, não só o meu pai, mas os profissionais lá, o seu Newton Espíndola, Carioca, o meu padrinho Antônio Constantino Neto, que é o dono da Energia 97. Top. Onde eu também acabei trabalhando durante um tempo, na época, lá atrás, hein? Pelo amor de Deus, mas essa parte a gente pula, né? Não, fica em Eu nem paz. lembro mais. Fique em paz, fique em paz. A gente vai chegando naquela crise de idade, rapaz, que chega no Você meio sabe- do... Ah, que isso. Eu quero te fazer uma pergunta assim, Sim. antes da gente apresentar os patrocinadores. Claro, claro. O moleque, quando ele tá crescendo, ele tem intuito de, eu vou virar jogador de futebol. Tem essa pegada. O outro, o pai engenheiro, médico, sei lá, ele vai seguir essa profissão. Você acha que o que levou você a entrar numa rádio, começar a trabalhar isso, claro, existe o posicionamento do seu pai, você olhar ele e falar, cara, que top, quero ser igual ele? Totalmente. Desde pequeno você Desde sempre quis pequeno, fazer, desde sempre pequeno. quis seguir essa Sempre, linha. sempre. Mas aí nessa decorrência aí da sua vida, de você se tornar um radialista, um locutor, dessa mera, tu fez cursos pra isso? Claro, Fez tudo? absolutamente. A minha maior Pra faculdade... alterar a minha tonalidade de maior voz? faculdade foi o meu pai. Aham. O meu pai me ensinou tudo o que ele podia e o que ele não podia, eu fui tentar Questão de aprender técnica. em cursos técnicos, exatamente na própria formação, para a gente poder chegar à qualificação de fato, né? O meu pai vem de uma safra muito antiga, onde o locutor, o comunicador, ele tinha que ser, na veia, um cara bom por natureza. Certo. Né? Assim. Agora, depois de um certo tempo, o DK, Johnny, Renan e galera, depois de um certo tempo, os cursos profissionalizantes, eu cito um aqui que eu tenho até uma apostila de esportes lá, que é o Rádio Oficina, do Ciro César, que é um cara espetacular, um curso que formou muito profissional de rádio, o próprio Senac, que dava o documento, o DRT, para quem trabalha na área, né? Então, muitos profissionais bons, de grandes emissoras, eles foram aplicar a questão técnica em cursos profissionalizantes, isso é fato. Eu vim de outra geração, e o meu pai, era uma cobrança muito grande, porque o nome dele era muito forte, eu me espelhando nele, mas eu tinha o prazer de ter um pai atuante, que me ensinou tudo, um amigo, um companheiro. Depois de um tempo eu me tornei jornalista esportivo, mas eu fiz todas as funções dentro de rádio. Desde Cara, discoteca até... Você pegou desde o barman ali até... mais ou menos. Mais Mas ou aí, menos. quando você iniciou, você não, eu quero partir para a área de esportes. Ou você Olha escolheu? só, o meu pai, ele sempre teve como ideia ser um comunicador esportivo, um jornalista esportivo. Mas a vida não conduziu ele para esse lado. Tanto é que ele foi descoberto pelo Fiore Giliotti. O tempo passa, torcida brasileira. Nossa. Abram-se as cortinas e começa o espetáculo. O Fiore Giliotti foi um dos maiores narradores sim. do rádio esportivo do Brasil. Foi ele que descobriu artisticamente o meu pai. E aí o meu pai foi para a TV, né, e também para o rádio, só que ele se destacou como locutor comercial, até que ele encontrou o Silvio Santos. E lá eles trabalharam na Rede Globo, meu pai era locutor da Rede Globo e chefe dos locutores de cabine da Rede Globo, como Dirceu Rabelo, né? Sim. Hoje na Globo, novela, tá aquele negócio, Sim. né? Como é que... Fala o nome de uma novela que eu não lembro bem. Nossa, Casa Caminho de das Família. Índias. Caminho das Índias. Caminho das Índias, Nossa, na essa aí Globo, você hoje. puxou, hein? Nossa, se demais, você tá O maluco. Dirceu Essa é- Rabelo, que é uma das vozes mais famosas do Brasil também. Meu pai era chefe dos locutores de cabine. E o Silvio, rapaz, Fique em paz. italiano fica fala de com as boa. mãos, perdão. Fica Tá, tranquilo, Cupom. fica à vontade.
O meu pai, quando trabalhou na Globo, ele conheceu o Silvio, né? Que não teve muito espaço. Vocês devem ter lido, não sei, alguém, a biografia do Silvio, que comentou que ele não teve espaço na Globo, ele foi procurar o espaço dele na própria emissora, que aí se trata de um fenômeno, né? E ele falou pro meu pai, eu quero que você vá trabalhar comigo quando eu tiver minha emissora. Lá eles mantiveram essa ideia. Quando o Silvio conseguiu o SBT, ele convidou meu pai. Meu pai conversou com o Boni, que era o diretor da Rede Globo, gostava muito dele. Inclusive o Diogo Boni, que mora aqui na Flórida, grande amigo, Fernanda Pontes, que trabalhou com a gente na rádio. Maravilha. Um abraço para eles. O Boni falou, rapaz, não, fica aqui e tal. Ele relutou até o fim, mas ele viu que o coração do meu pai estava com o Silvio. E aí ele foi pro SBT Então, e de lá ele se tornou um locutor do Silvio. Então o seu não pai pôde fazer esporte. Seu pai conheceu o Silvio antes mesmo do Silvio ter emissora? Sim, Foi antes no mesmo do comecinho SBT. de tudo? Década de 70, top, 70, 60, 70. Aí o meu pai sempre teve o esporte exacerbado na alma, sempre foi uma pessoa ativa no futebol, foi conselheiro e também sócio remido lá no Palmeiras, foi enterrado com... Vou nem perguntar pra quem você torce. Não, eu sou jornalista do Futebol Clube, porque a gente narra futebol, não tem como torcer pra ninguém, né? A gente torce pra todo mundo. Exato. Exatamente. Sociedade Esportiva Jornalismo, Te né? conheço, te conheço. Eu trabalhei com o Roberto Avalone, você lembra? Deus sabe. Que... Te conheço. Deus sabe. Você lembra do Avalone? Você é de São Paulo, né, Johnny? Sou de São Paulo. Sim, O Roberto São Paulo, Avalone. sim. Interrogação, um dos maiores comunicadores do Mesa Redonda. Ele falava, minha tia adora. Meu Deus, a tia adora, né? Mas não mais que ele, né? Mas enfim, e aí o meu pai não pôde fazer isso. Durante um período, quando o SBT, na década de 80, comprou o Campeonato Paulista, eu até me lembro de ir com ele várias vezes no Pacaembu, ele narrou alguns jogos, o Silvio deu essa oportunidade para ele com o Cajuru, que Sérgio trabalhou Cajuru. o Jorge Cajuru, Jorge Cajuru. e o Juca Kfouri. Essa era a equipe que eu me lembro que era formada para ir para o estádio. Era o meu pai, o Cajuru e o Kfouri. Top. Década de 80 isso. 80, década de 80. Só que aí o Silvio falou, não, matou tua vontade, fica aqui que o seu lugar é comigo. Então, querendo E ou eu não, teve peguei. a influência do Silvio, teve a mãozinha amiga dele ali puxando. Exatamente. Eu comecei no entretenimento, na comunicação do entretenimento, locução comercial, mas num dado momento da minha carreira, quando eu fui começando a ter um pouquinho mais de casca, lá no finalzinho da década de 90, eu fui tendo as oportunidades no mundo esportivo, aí me enveredei totalmente para essa área. E graças a Deus eu sou muito feliz. Eu me tornei técnico de futebol até profissional no Palestra de São Bernardo. Sério? Técnico de Fui futebol? técnico de futebol profissional Não, na mas Várzea durante anos. Ganhamos Tu muito. deve gostar muito mesmo do negócio. Rapaz, eu gostei. Joguei, mas jogar Mas aí- assim. Joguei no Santo André, não. Passei por lá. Puta, zagueiro ruim de fazenda. Mas eu joguei lá. Eu tenho até uma foto, depois eu mostro pra Chuta pra vocês. onde o olho Mas a bola mirou, tava tá na alma da chutando, gente. tá Aliás, certo. aí depois, com isso, não teve como se desligar. Cara, mas você acha que, na questão do seu pai, que a gente tá falando que foi uma pessoa, ícone, né? Hoje, se a gente falar o nome do seu pai em qualquer parte aí, geral conhece seu pai e tem Legal. seu pai como referência. Eu acho que o nome dele é muito forte. É verdade. Então, quando se trata... É inevitável você de falar de Lombardi e não falar do Silvio, né? Porque acaba que os dois ali é como se fosse um nome e um sobrenome. Não sei se você já percebeu. Né? Um encarne. Você Formaram acha que uma se grande fosse dupla. você na situação dele, em que o Silvio tivesse agarrado e falasse, você vai ficar comigo, a sua paixão é o futebol, mas a vida tá te levando por outro caminho. Você vai pela vida ou você vai pela pessoa que tá do seu lado ali, te dando uma força e te apoiando? Rapaz, é difícil dizer isso, Johnny, mas na situação do meu pai, agora me transportando para aquilo que ele sempre falou e como foi conduzida a vida dele com o Silvio, eu faria a mesma coisa. Sim. Tá certo. O meu pai dizia sempre, o Silvio é mais vida na minha vida. Ele era uma pessoa eternamente grata a tudo que o Silvio Santos fez a ele. Ele poderia até amar o futebol, o jornalismo esportivo e tal, mas ele viu que a vida dele era ao lado do Silvio. É inevitável Exato, você não não tem identificar Aham. aquilo que a vida está te proporcionando. Exato, Eu costumo exato. falar que Deus ele coloca anjos na nossa vida para clarear o nosso Amém, caminho. Então amém. vamos considerar que o Silvio foi um anjo que Deus colocou na vida do seu pai para clarear o caminho Absolutamente. dele, caminhar junto. Compro né? pra Totalmente. muitos também até hoje. Ele... Sim. Recolhe de cá pela direita, tocou pra Johnny na esquerda. Boa bola, cruzamento. Renan matou no peito, colocou na área. Bravos Podcast pro gol e tá lá dentro. Gol! Bravos Podcast na América. Que isso? Sucesso é campeão. Bola na rede, bola na rede. É ponto, filhos!